Mas olha, a história de eu dizer que eu ainda erro muito é porque essa semana eu cometi uma falha. E eu cometi essa falha com a minha esposa. Não foi essa semana, foi algum tempo atrás. E hoje, e essa semana, só essa semana que ela detectou essa falha. E ela chegou para mim e disse, olha, essa atitude que você teve não foi legal. Eu já até tinha dito para você que você não fizesse isso. Aí eu disse para ela, Angélica, não tem nada a ver não, Angélica, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver não. Mas a gente está tão bem. Pai, foi um dia que eu amanheci tão feliz, tinha acabado de chegar no pedal, estava adorando a Jesus, tão satisfeito, feliz. Cheguei em casa, me deitei na minha rede, aí foi exatamente nesse momento que aconteceu essa situação. E era terça-feira, e terça-feira é o dia que eu ligo para o pastor Ivanildo, meu discipulador. Aí ela saiu chateada, foi fazer uma fisioterapia, e eu digo, meu Deus, minha mulher ficou chateada comigo, não dá certo não, não tem condição não. Porque quando ela fica triste, eu fico mais triste ainda. Aí eu liguei para o meu pastor e comecei a conversar com ele, aí compartilhei com ele a situação. Aí ele me fez uma pergunta que de vez em quando ele me faz. Ele perguntou assim, Pastor Dias, você quer ganhar a discussão ou quer ser feliz? Aí eu digo, pastor, eu quero ser feliz. Então faça o seguinte, vá lá e peça perdão a ela e dê razão a ela. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? E aí eu peguei o WhatsApp, mandei a mensagem, minha filha, me perdoe, eu não vou fazer mais isso não. Você tem toda a razão. Glória a Jesus, aleluia. Aí quando ela chegou em casa, já chegou mais alegre, mais contente, e foi aquele céu na terra, glória a Deus e aleluia. Vocês entenderam, irmãos? Aí eu fui comer o mel, aleluia, e o leite da terra, irmãos. Sabe por quê? Porque eu fiz uma escolha. Eu resolvi perder a razão e ser feliz. Porque a felicidade, gente, é uma escolha. E a pergunta que eu faço aqui hoje à noite para vocês é o seguinte, a felicidade, ela está ao alcance de todos nós? A felicidade é algo que todos nós podemos vivenciar? Será, queridos, que as circunstâncias, os problemas, as dificuldades, as consequências dos atos praticados por outras pessoas, porque a gente é assim. A gente acha que o motivo da nossa infelicidade está fora. A gente acha que a gente é infeliz por causa dos outros. Quando Adão e Eva pecaram, eles ficaram infelizes, eles transferiram a infelicidade um para o outro. Deus chegou assim e perguntou, aonde estás? E ele disse, nós estamos se escondendo. Ah, vocês estão escondendo, por quê? Porque comeram da árvore que eu disse que vocês não comessem. Aí Adão disse, olha chefe, foi a mulher que você me deu. Ele estava dizendo o seguinte, olha Deus, o problema foi essa mulher aí, na verdade o problema foi você, Deus, porque foi o Senhor, porque foi o Senhor que deu essa mulher. Aí a mulher botou a culpa na serpente. A gente acha que a nossa felicidade sempre depende do que está fora, da circunstância da vida, das outras pessoas, daquilo que as pessoas fazem com a gente. Mas eu quero dizer uma coisa em nome de Jesus para vocês. Que a felicidade não está nas pessoas. A felicidade está dentro de cada um de nós. A felicidade é algo que nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, ninguém é capaz de impedir que você possa ser alguém feliz. Só tem uma pessoa que pode impedir isso. Essa pessoa é aquela pessoa que você vê toda a vida que você está diante do espelho de manhã cedo. Tem uma história, queridos, de um homem de 92 anos de idade. Ele era cego. E ele perdeu a esposa dele faleceu. E ele resolveu se mudar para uma instituição de idosos. E na manhã da mudança, ele fez a barba, ele se penteou, ele ficou impecável. Um táxi foi apanhá-lo,
E ao chegar, ele foi recebido por uma moça muito agradável, muito simpática. E ele manobrando aquele andador dele, vocês sabem o que é um andador, né? Ele manobrando aquele andador dele, entrando no lugar, ao longo dos corredores daquela instituição, aquela jovem começou a tentar aliviar. Ela teve pena dele. Olhou para ele cego, 92 anos. Normalmente, com 92 anos, a gente já está sentando com A e levantando com U, né? É a fase do condor. É dor para todo canto. É uma fase, irmãos, que normalmente as pessoas só estão reclamando da vida. E estão dizendo assim, olha, lá no meu passado a vida era melhor. É assim? É assim, a gente tem mania de dizer que sempre o passado é melhor do que o presente. Mas aí a jovem olhou para ele e teve pena do pobrezinho do velho. E aí ela começou a dizer, olha, no quarto do senhor é bem agradável. Lá todo dia entra o sol. Lá tem uma cama confortável, tem uma escrivania, é bem confortável. Mas no meio daquela descrição daquela moça, ele interrompeu a moça. E ele disse assim, olha, eu adorei. Aqui é maravilhoso, eu gostei muito daqui. Estou adorando. Aí ela sorriu e disse, mas nós não chegamos nem no quarto. O senhor ainda nem viu tudo? E ele disse, você não precisa me mostrar tudo. Não precisa. Porque a minha felicidade não depende de como os móveis estão arrumados. Depende como a minha mente está arrumada. Dá uma glória a Deus. Queridos, a felicidade é algo que você decide antecipadamente. Tem gente que diz assim, olha, eu sou infeliz por causa da mulher que eu tenho. Mentira, você é infeliz por causa da mulher que tem, não. Pelo seguinte, que você não deve casar para o outro e fazer feliz. Você deve casar para fazer o outro feliz. A felicidade é algo, irmãos, que não está no outro. A felicidade está sempre dentro da gente. Você diz, pastor, eu sou infeliz porque o senhor não conhece a casa onde eu nasci. Você não conhece o pai que eu tive, o pai que eu tenho, os irmãos que eu tenho, a família que eu tenho. Lá em casa é um verdadeiro inferno. E eu digo para você, hoje à noite, Jesus quer entrar na sua vida, transformar a sua vida, lhe encher de felicidade. E você vai ser um raio de sol de Deus na sua casa, na sua família, aonde você mora. E através da felicidade que Jesus quer colocar dentro de você, você vai gerar felicidade na vida das outras pessoas. Porque uma pessoa feliz é uma pessoa que faz os outros felizes. Quer aplaudir? Aplauda Jesus. Aquele senhor de 92 anos, ele estava dizendo para aquela jovem que a felicidade é uma escolha que as pessoas fazem. Abraham Lincoln, um grande presidente americano, ele disse que a maioria das pessoas é tão feliz quanto decide ser. Diga assim para o seu vizinho, você é tão feliz quanto você decide ser. Queridos, existe uma pesquisa que descobriu o nível de felicidade das pessoas. E essa pesquisa viu que 10% das pessoas crescem a felicidade nas sextas-feiras. Porque diz assim, acabou, agora vai chegar o final de semana, no sábado, e normalmente o dia mais feliz da semana é a sexta-feira. Por quê? Porque as pessoas ficam empolgadas com o fim de semana. E elas decidem ser felizes no fim de semana. Eis o nosso desafio. Permitir que todo dia seja uma sexta-feira. Dá uma glória a Deus. Permita a si mesmo ser feliz em todos os dias. Sabe por quê? Porque esse dia não vai voltar mais. O dia de hoje, dia 25 de setembro de 2016, é único. E a Bíblia diz que esse dia foi feito para mim e para vocês sermos extremamente felizes. Aleluia. Eu passo 36 horas dentro do hospital há mais de 3 anos, no final de semana. Tem semana, irmãos, como essa, que entra agora, que eu dou plantão segunda noite, quarta noite, quinta noite, sexta noite, sábado de dia, sábado à noite.
Ainda trabalho segunda, quarta e sexta, de manhã e de tarde no consultório. Terça-feira estou no Tadel. Quarta-feira, quando eu trabalho, estou nas células, glória a Deus. Sou triatleta, nado, corro e pedalo. Sou pai de 5 filhos, marido de uma única mulher. E ainda sustento e cuido do meu pai e da minha mãe. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Aleluia! Ontem eu acordei no plantão e acordei cantando. E aí uma moça chegou do hospital e disse: rapaz, quando a gente vê esse homem acordando, cantando, a gente fica entusiasmado com ele. Porque a gente vê que esse moço, esse doutor, é um doutor muito feliz. Sabe por quê? Porque se você tiver a disposição mental correta, você poderá ser tão feliz na segunda-feira como você é na sexta. Porque a segunda-feira é o dia da infelicidade. É ou não é? Segunda-feira o cara amanhece mau humor, vou trabalhar. Meu Deus. Irmãos, tem gente que acorda de manhã murmurando. Já acorda de manhã que parece que chupou foi limão azedo. Meu irmão, como é que você está? Eu estou errando. E amanhã vai piorar mais ainda. Como é que pode dar certo a vida de um infeliz desse? Ele já acorda de manhã, já profetizando só coisa ruim. Está caindo é tudo aqui. Daqui a pouco, esse microfone. Eu não sei o que foi que caiu. Caiu um negócio aqui. Mas tudo bem. Depois a gente junta. É um problema de junta. Aleluia. Rapaz, esse Evaldo é uma benção. Evaldo, caiu mais alguma coisa aqui? Foi só isso mesmo. Glória a Jesus por isso. Aleluia. Se vocês quiserem ofertar um microfone sem fio, eu aceito, irmãos. Em nome de Jesus. Então tem gente que acorda na segunda-feira já profetizando coisa ruim. Irmãos, fuja de gente assim. Tristeza contamina. Murmuração é doença contagiosa e não tem vacina. Sabe o que diz o Salmo 118, 24? Qual? O dia de hoje. É o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Decida ser feliz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Decida ser feliz todos os dias. Acorde com alegria, alegre-se nele, porque Deus fez esse dia para eu, para você, para nós sermos felizes. Oh, glória a Deus. Não perca tempo. Irmãos, sabe quando é que eu aprendi a valorizar os meus sapatos? Quando eu vi alguém que nem tinha pé. Vocês viram as Paralimpíadas? Aqueles são os verdadeiros heróis. Irmãos, ó, eu corro, pedalo e nado. Mas eu corro ruim, pedalo ruim, nado pior ainda. Mas eu vou dizer, mas eu vou melhorar em nome de Jesus. Estou melhorando. Mas quando eu vejo um cara sem braço nadar, e nada mais rápido que eu, e às vezes eu vejo uns cabas com braço e perna, e é uma preguiça. Ai, meu Jesus, acorda de manhã com a disposição miseriqueima. Declare, meu irmão, diga assim: este será um dia maravilhoso, cheio da provisão de Deus. Acorde todos os dias dizendo isso: olha, esse dia vai ser uma bênção. Deus está no controle da minha vida. Ele é o Senhor da minha vida. E hoje Ele vai ser o dia da minha provisão. Louvado seja Jesus. A fé é algo que nunca está no futuro. A fé é algo que sempre está no presente. É para hoje. Deus é bom. Já falei a história do meu dente aqui, não foi? Deus cuida até dos dentes da gente, ó, cuida dos mínimos detalhes, irmãos. Eu tinha um provisório há 3 anos, de vez em quando eu estava pregando aqui, o bicho despregava, ficava balançando dentro da minha boca. E eu dizia: meu Deus. Ainda bem, irmãos, que vocês notavam e nunca me disseram nada. Ô, povo, para me amar, meu Deus do céu. Aí Deus providencia tudo, irmãos. Deus é muito lindo. Sabe, hoje eu estive pensando, voltando lá de Caridade, conversando com a minha esposa, minha família. E eu digo como Deus providencia tudo no seu tempo. Como Ele trabalha. Às vezes a gente pensa que Ele não está fazendo, mas Ele está.
Declare comigo assim: estou feliz por estar vivo nesse instante. Feliz por respirar hoje. Feliz com a minha família, diga. Feliz com a minha família. Feliz com a minha saúde. Feliz com as minhas oportunidades. Diga, tenho muitos motivos para estar feliz agora. Aleluia! Sempre temos motivos para estarmos felizes. Respire, enche o peito de ar. Às vezes eu chego no hospital e fica o pessoal reclamando. Eita, a turma da murmuração. Aí quando eu chego, eu digo, rapaz, em hospital só tem 2 tipos de gente. Os que estão em pé trabalhando, ou então os que estão deitados, dormindo, morrendo. Você escolhe. Você quer estar em pé trabalhando ou deitado morrendo? É mesmo, doutor. Então para de reclamar, mulher. Vamos trabalhar, rapaz. Vamos valorizar esse emprego que tu tem. Aleluia. Porque tem um bocado de gente querendo ter um emprego aí se tu deixar. Queridos, entenda nessa noite, cada dia é um presente de Deus. Não desperdice nenhum dia. Celebre esse dia, porque ele é um presente de Deus para você. É no início de cada manhã, querido, que você se prepara para um dia de derrota ou um dia de vitória. Tem gente que acorda e diz assim, não quero ir trabalhar hoje. Essas crianças, tantos problemas, é assim. Não declare palavras ruins, não. Já ministrei aqui que as palavras, elas dão o limite à nossa vida. Gente que só diz coisa ruim, só atrai coisa ruim. Menino, hoje eu estava saindo de casa para correr, aí a Esté preocupada, pai, tu não tem medo de ser assaltado? Está repreendido, meu filho, em nome de Jesus. Eu nunca fui assaltado, porque eu sou assaltado hoje. Meu irmão, é o seguinte, a Bíblia diz que os anjos de Deus estão ao redor, cuidando e guardando aqueles que temem a Ele. E eu, quando eu estou correndo, meu irmão, a negada passa por mim e diz, é uma autoridade, porque olha meus anjos, tudo armado, não é negócio de espada não, é com a R15, fuzil R15, armado com pistola, .40, armado até os dentes, os caras têm medo de mim. Esse homem é uma autoridade. Isso não é um privilégio meu, não, um privilégio também seu. Se você acorda murmurando, você está usando a sua fé na direção errada. Você deve dizer, esse será um ótimo dia. Algo bom vai acontecer. O favor de Deus está sobre mim. E estão chegando novas oportunidades para a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, quando você declara isso em fé, eu fico imaginando que Deus vê, aí Deus fala para os anjos assim, vocês ouviram isso? Ouviram o que o meu filho falou? Meu filho lá na terra está esperando a manifestação da minha bondade. Ele está esperando prosperar, apesar dessa economia do Brasil aí, que está quebrado o Brasil. Né? Ele espera boa saúde, apesar do diagnóstico. Você foi no médico, ele diz, você não tem 6 meses de vida. Mas existe um Deus chamado Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que cura, o Deus que levantou, foi defunto de 3 dias, ele pode também curar você, em nome de Jesus. Deus diz, olha anjo, arcanjo, o meu filho está lá e ele espera realizar os seus sonhos, apesar de não ter condições nesse momento. Eu fico sonhando, irmãos, eu sou um sonhador, e eu não sonho dormindo não, sonho acordado. E eu fico sonhando com coisas, irmãos, que eu não tenho a menor condição de realizar. Aí Deus diz aos anjos o seguinte, comece a trabalhar, levem para ele o meu favor, louvado seja o nome de Jesus. Em Colossenses 3:2 diz, mantenha o pensamento nas coisas da onde? Do alto, e não das coisas terrenas. Irmãos, quando vocês estiverem no meio da dificuldade, não tira os olhos da dificuldade e bota os olhos no Deus, que é Deus soberano sobre todas as coisas, inclusive sobre as dificuldades da vida. Dá um glória a Deus aí bem forte. Mas tem gente que só soube olhar para baixo. Tem que olhar para cima. A Bíblia diz que é de lá que vem todo o dom perfeito. Aleluia! Seja proativo, meu irmão. Diga, esse é o dia que o Senhor fez. E eu escolho viver feliz nesse dia, apesar das circunstâncias.
O Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Você que entrou hoje à noite aqui e você tem chorado naquela noite, eu quero dizer que está chegando o dia de você se alegrar e de sorrir. Esse dia é o dia de hoje, louvado seja o nome de Jesus. Mas você tem que se livrar dos ladrões da felicidade. Sabe qual é o maior ladrão da felicidade? Se chama reclamação e murmuração. Murmurar, reclamar. Hoje eu estava ministrando essa mesma palavra lá e teve uma senhora que disse mesmo lá, senhora, eu sou assim. Eu estava com a filha dela, eu ministrando a filha dela, olhou para ela olhou para a filha, disse, rapaz, pastor, eu gosto de ir lá que o pessoal interage, viu? Eu pregando e o pessoal interagindo. Pastor, eu acordo o dia reclamando da vida e murmurando. Eu digo, olha, faça isso não. Alguns acordam e dizem assim, bem, preciso trabalhar hoje. Está errado. A atitude correta é você dizer assim, olha, eu tenho o privilégio de ir trabalhar hoje, porque eu tenho um emprego, porque eu tenho oportunidades, eu tenho motivos para sorrir, até tremer as orelhas, de tanto sorrir. Sorrir até tremer as orelhas, eu tenho motivo, porque eu tenho um trabalho, tem tanta gente aí desempregada. Tem gente que diz assim, bem, hoje eu tenho que limpar a casa, é muito trabalho. Não, minha irmã. Acorda de manhã, pegue a vassoura e vá varrer a calçada. Bote um louvor e diga, esse é o dia que Jesus fez, aleluia. E eu estou varrendo, eu vou varrendo, aleluia. E Jesus é maravilhoso, é uma bênção eu poder varrer essa casa, aleluia. Que maravilha eu poder lavar esses pratos, glória a Deus, aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Palavras têm poder. Eu era um menino pobre. A mamãe dizia, esse menino vai ser médico, pediatra e vai ser o melhor pediatra de Fortaleza. Santas palavras. Agora tem mãe que só sabe dizer coisa ruim com os filhos. Essa menina vai ser uma... Não vou nem dizer. Esse é encapetado. Esse daí, isso não vai dar para nada. Esse cabra só vai dar para ser um maconheiro. Aí vai ser o que um menino desse? Não vai ser maconheiro não, vai cheirar cola, cocaína, cheirar crack e por aí vai. Tenha cuidado do que sai da sua boca. Porque o que sai da sua boca vai acontecer. Tem gente que acorda de manhã e diz, tenho que cuidar dessas crianças. Meu Deus, que coisa. Irmãos, eu quero dizer que filho é bênção. Dá uma glória a Deus. Eu tenho 5, eu só tenho 5 porque eu só pode ter 5. Eu queria ter 10, irmãos. Sabe por quê? Meus 2 filhos são uma bênção. Até os bichinhos que eu tive lá, quando eu estava lá, servindo ao capeta. Irmãos, porque Deus é bom. Quando a gente volta para Jesus, Ele recicla tudo, tudo fica maravilha. Ele não leva em consideração as besteiras que a gente faz. Ele abençoa tudo. Porque foi abençoado Ismael, mas foi abençoado também Isaac. Deus abençoou toda a descendência de Abraão, por causa de Abraão, aleluia, por causa das decisões que Abraão teve. Foi abençoada a descendência de Isaac, mas foi abençoada a descendência de Ismael. Meus filhos fazem medicina, têm um coração lindo eles, cheios de amor pelas pessoas. Aí agora Jesus me deu a Rebeca, a Esther e o Israel. Me deu a Angélica. Que maravilha. Que coisa linda, Jesus. Dá uma glória a Jesus por isso. São bênção de Deus. Eu olho para eles e agradeço a Jesus. Vejo hoje o Israel tocando um violão que parece gente grande. Irmãos, essa semana a Esther leu um livro. Aí tem uma ficha de leitura com 2 perguntas. A primeira é o seguinte, você gostou do livro? Ela disse, gostei não. A segunda pergunta, o que você aprendeu com esse livro? Eu aprendi que existem alguns livros tão ruins quanto esse. 7 anos de idade. Rapaz, quando eu tinha 7 anos de idade, eu não tinha esse juízo, não. Na verdade, eu ainda estou atrás de criar até hoje, irmãos. Filho é bênção, irmãos. Hoje de manhã eu estava saindo para a caridade, olhei nos olhos da minha mulher ou de minha filha, pode ser que a gente não veja o favor de Deus. Tudo que Deus tem para fazer, mas com certeza vai acontecer na geração dos meus filhos. Irmãos.
Se não acontecer comigo, mas com eles vai acontecer. Meus filhos são bênçãos. Eles vão aonde eu não fui ainda. Glória a Jesus. Aquela que está sentada ali, nunca eu dei nenhum grito nela. Nunca precisou ser disciplinada, irmãos. Minha filha é uma bênção. Agora, depende como você cria. Né? Depende como você cria. Porque a felicidade é uma escolha. Queridos, nós somos nós que criamos grande parte da nossa infelicidade. Nós vemos o que está errado em lugar de vermos o que está certo. Nós olhamos o que não temos. Não celebramos cada dia. E nem o presente que Deus nos deu. A gente só olha para aquilo que a gente não tem, né? Assim, bom é a vida do vizinho. Bom é a grama do vizinho. Bom é o carro do vizinho. Bom são os filhos do vizinho. A gente está sempre reclamando por aquilo que a gente não tem, ao invés da gente agradecer a Deus por o muito que a gente já tem. Louvado seja o nome de Jesus. Certa vez viajavam num trem 2 casais. Um casal muito rico, um empresário, que tinha uma esposa que vivia com muitas joias, no luxo, roupas caras. Só que essa mulher vivia reclamando todo dia. Mesmo com a vida que ela tinha, era reclamação todo dia. Esse homem, ele era dono de uma indústria automobilística. E no mesmo trem viajava um casal de peão de fábrica. Era um casal. E os dois se encontraram, conversando, os dois maridos. O endinheirado perguntou para onde a mulher dele trabalhava. E ele disse, olha, perguntou para o peão onde a mulher dele trabalhava. Ele disse, olha, minha esposa trabalha numa fábrica. Aí o outro disse, a minha também trabalha numa fábrica, o rico. Ele disse, fábrica de quê? Fábrica de infelicidade. A mulher fabrica infelicidade todo dia. E o que eu digo para vocês hoje à noite aqui, para, rapaz, de fabricar infelicidade. Não se prenda às coisas erradas. Vejam as coisas boas e seja grato a Deus. Se você reclamar, nunca você vai sair do lugar. Ficar igual o peru assim, ó, dando ciclos. Quem reclama, quem murmura, está assim, igual o peru. Está entendendo? Fica só andando em ciclo, não sai do lugar, entra e sai andando. E a vida não muda nada, porque é só reclamação. Querido, se você continuar negativo, azedo, você não vai passar no teste de Deus. Em Filipenses 2,14 diz, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Tiago 1,2 diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Agora, quem que quer provação? O cara quer carro novo. Quer promoção de emprego. Né? Quem é que quer sofrer? Quem é que quer provação? Tribulação ninguém quer. Mas o apóstolo aqui, Tiago, está dizendo, meus irmãos, se alegrem quando vocês passarem por provações. Porque a provação, o sofrimento, é a única coisa que cura a nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus. Aprenda a considerar tudo como motivo de alegria. Dá um glória a Deus. Isso não significa, queridos, que nós nunca teremos problemas. Mas significa que no meio dos problemas você vai determinar-se no seu coração em confiar em Deus. E ter alegria no meio dos problemas. Organize sua mente, meu irmão, na direção certa. Conduza a sua fé na direção certa. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar forças para você resistir a todos os ataques do diabo, a superar todos os obstáculos e a derrotar todos os seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, você vai se tornar tudo aquilo que Deus criou para você ser. E você vai ter tudo aquilo que Deus pretendia um dia que você tivesse. Louvado seja o nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí, queridos. Vamos ficar de pé, amados. Você pode repetir uma oração comigo nessa noite. Diga assim:
Não vou ficar angustiado. Eu quero ouvir vocês. Não vou ficar angustiado. Diga assim: eu escolho confiar em Deus. Diga: Ele, Deus, está trabalhando por mim. Ele supre todas as minhas necessidades. E os meus melhores dias estão chegando, aleluia. Diga assim: eu permito a mim mesmo a ser feliz todos os dias. Diga: eu tenho a disposição mental correta. Posso ser tão feliz na segunda-feira como sou na sexta. Eu decido ser feliz agora. Diga: eu tenho muitos motivos para estar feliz agora. Dê uma grande e forte salva de palmas para Jesus. Para Jesus. Ele te ama. Ele quer que sejamos felizes, radiantes, alegres, contentes, entusiasmados, aleluia. Assuma essa disposição mental e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, no seu presente e no seu futuro. Porque a felicidade, irmãos, é algo que não está nas circunstâncias, não está nas outras pessoas. A felicidade é algo que está dentro de nós. A felicidade é algo que nós podemos escolher todos os dias, todas as horas e todos os momentos. Louvado seja Jesus. Aleluia. Vamos adorar o Rei agora.